Olá, meus queridos irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Queridos, mais uma vez estamos de volta para trazermos uma breve meditação da Palavra de Deus. A você que nos assiste, a você que nos acompanha, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez a este canal, dê o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações e divida as mensagens com seus amigos, no grupo da sua igreja, para que outras pessoas possam ser alcançadas e abençoadas pela palavra do Senhor nosso Deus. Querido apóstolo Tiago, na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Irmão, não fale mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, como as nossas mensagens são rápidas, são bastante curta, eu quero ir direto ao assunto. Jesus nos deu a missão, nos deixou a missão de pregar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus aqui na terra. Esta autoridade, Jesus não confiou a nós julgar ao nosso próximo, condenar. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje o que a gente percebe no meio cristão, louvado seja Deus, é irmão matando irmão, é uma divisão, é uma briga no meio do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor não nos deu esta missão, louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus nos mandou é ir de pregar o Evangelho por todo o mundo. Louvado seja Deus. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. Mas esta condenação é o Senhor. Essa sentença, quem dá é o Senhor. Até o presente momento, o nosso Senhor, o nosso Deus, está na condição de advogado, para advogar as nossas causas, para nos perdoar os pecados, para nos defender. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Louvado seja Deus. Certo que vai vir a punição, vai vir aquele momento aonde o Senhor irá julgar todos os povos, mas não cabe a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje ninguém pode mais errar. Ninguém pode mais errar porque levanta-se uma multidão criticando, querendo matar, destruir a vida do seu irmão, quando nós devemos das mãos mostrar a base, a luz da Escritura, que esta pessoa precisa de um arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor, que a sua atitude diante de um fato que cometeu, diante de um deslize, não está de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, o que a gente percebe é que não acontece mais assim. As pessoas não querem agir mais desta forma. Muitas vezes se quer tomar a decisão própria. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sempre fico imaginando, meditando, se fosse nos dias de hoje, a situação daquela mulher que foi pega no ato de adultério. O que seria da vida daquela mulher? Imagine se ela participasse hoje de uma denominação ou fizesse parte de um movimento religioso. O que seria da vida daquela mulher nos dias de hoje? Porque hoje o ser humano comete um deslize, comete um pecado, mas a gente não quer mostrar à luz da Escritura que ele está errado, que ele está equivocado diante da sua situação. A gente quer usar
logo as armas da condenação. A gente quer condenar as pessoas, quando Jesus já disse, vou voltar a dizer, não deu para nós esta missão. Louvado seja o nome do Senhor. Vai vir o dia do julgamento, o momento do julgamento final. Louvado seja Deus. Mas quem vai se sentar nesta cadeira de juiz para julgar as pessoas é o próprio Deus. É Ele, esta missão é dele, esta ordem é dele. É ele quem deve se pronunciar diante destes requisitos. É ele quem deve fazer, é ele quem deve analisar toda a situação. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Tiago, ele faz esta narração neste versículo. Ele diz o seguinte: irmão, não fale mal um dos outros. E o que a gente percebe nos últimos dias, como já disse, é irmão querendo destruir a vida de irmão. É irmão falando mal do seu irmão. Em vez de você dar mão para o seu irmão, muitas pessoas estão matando os seus irmãos, e lamentável, dentro da igreja. A gente parece que perdeu assim o amor de Deus no nosso coração. Parece que a presença do Espírito Santo não habita mais dentro de nós. Por quê, irmão? Você diz isso? Porque o Espírito Santo é amor. Ele produz no nosso coração amor. Louvado seja o nome do Senhor. E se vermos alguém numa situação difícil, se vê alguém numa situação de que está passando um momento difícil na sua vida, nós devemos dar as mãos a esta pessoa. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele se agrada quando nós ajudamos o nosso próximo. Mas, infelizmente, lamentavelmente, a gente tem que dizer, alguns irmãos, na verdade, estão matando o seu próximo. Por quê? Porque não mais tem o amor de Deus no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. É falando mal do irmão, é falando mal do seu pastor, do seu dirigente. Perderam a sensibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, das coisas de Deus. Porque quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, eu quero deixar esta meditação rápida. Não falemos mal do nosso irmão, vamos dar a mão. Se vemos caído, vamos dar a mão para ele, para que ele se levante, para que ele se coloque de pé novamente. Louvado seja Deus. Um soldado, eu sempre digo, um soldado, quando vê outro soldado ferido, machucado, o bom soldado, ele ajuda a tratar das suas feridas. Ele ajuda a levantar a quem está caído, a quem está sangrando. E existem muitas pessoas aí machucadas, sangrando. Louvado seja Deus. Em vez de nós darmos a mão, nós queremos a cada dia apunhalar pelas costas os nossos irmãos. Não vamos proceder desta forma. Louvado seja Deus. Vamos dar as mãos a quem precisa. Nós estamos nos últimos dias, aonde intercede a volta de Cristo. Por isso, meus queridos e amados irmãos, a você que nos assiste, a você que está chegando pela primeira vez ao nosso canal, saiba, louvado seja Deus, que Jesus te ama e nós não temos esse papel de julgar, de condenar essas pessoas. Mateus capítulo 7, a Bíblia nos diz, não julgueis para que não sejais julgado, porque da forma que nós julgamos alguém, nós condenamos alguém, com a mesma medida, da mesma forma, nós vamos ser julgados. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, esta missão, por isto, esta iniciativa, quem deve tomar o nosso Jesus? Não nós. Nós não temos esta autoridade para julgar as pessoas. Só o Senhor nosso Deus.
louvado seja Deus, deve julgar. Nós estamos aqui para pregar a palavra, a nossa missão na terra, a missão do servo, da serva de Deus, é pregar a palavra, mostrar a luz da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, que para este mundo ainda tem jeito, ainda tem solução, louvado seja Deus. E a solução para o mundo que jaz no maligno, a solução é Cristo, a solução é o Senhor. Por isso, meu querido, eu quero encerrar esta meditação nesta oportunidade. Mas quero dizer para você, dê a mão para quem está caído, dê a mão para quem precisa se levantar. Hoje está uma briga, uma discussão no meio do Evangelho. Louvado seja Deus. Isso nos entristece porque nós estamos aqui em meio a uma sociedade onde muitos desobedecem, muitos não crerem na palavra de Deus, não estão mais crendo no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns se posicionam contra. Por quê? Porque vê a briga, vê a discussão no meio do povo de Deus. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Isso não pode acontecer. Louvado seja Deus. E o apóstolo Tiago, ele faz esta narração, dizendo, irmão, não fale mal um dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, está julgando, está falando mal da lei. Que bom que nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Um favor que eu e você não merecia. Louvado seja Deus. Mas Jesus nos deu esta oportunidade. Por isso eu quero deixar esta meditação nesta manhã para que nós venhamos despertar, para que nós venhamos tomar uma posição e lembrar que nós não somos nada, nós também somos dependentes do perdão de Deus. Por isso não julgue o seu próximo, por isso não fale mal do seu próximo, por isso ame o seu próximo com o amor que Jesus plantou em nosso coração. O Evangelho é para alcançar multidões. O Evangelho é a transformação de vidas. Vamos calmar com toda essa discussão no meio do povo de Deus, porque isso não leva a nenhum lugar. Isso não leva, louvado seja Deus, mostrar que somos transformados. Isso aí dar a entender no meio das pessoas que não têm Deus, que a igreja está pior do que o mundo. Por isso não devemos nos comportar desta forma, porque somos servos de Deus. Fique com esta meditação, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.